Senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, doutor André, nosso procurador, Ana Maria, nossa secretária, muito boa tarde a todos vocês. Hoje nós estamos aqui reunidos em sessão ordinária virtual para realizar a 43ª sessão ordinária, hoje, 28 de julho de 2021. Ana, nós temos aí resoluções para serem recepcionadas e aprovadas hoje, não? Temos, presidente. Por favor, pode fazer a leitura. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes: do conselheiro Alexandre Mendes de Souza, processo 4116 de 2017, auto de infração 2017, 05464, da empresa Sendas Distribuidora S.A., é um despacho de perícia. Do conselheiro Lúcio Flávio Alves. São 4 processos da empresa Nossa Refrigerantes. Primeiro processo, 2408 de 2019, auto de infração 2019-00616. Processo 2409 de 2019, auto de infração 2019-0063. Processo 2411 de 2019, auto de infração 2019-00605. Processo 2413 de 2019, auto de infração 2019-00597, todos da empresa Nossa Refrigerante. Do conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira, processo 1191 de 2018, auto de infração 2017, 228.553, da empresa Vicunha Têxtil. São esses, presidente. Alguma sugestão, objeção de aprovação das resoluções? Não. Sem nenhuma manifestação, a presidência das resoluções ora listadas e anunciadas pela nossa secretária como aprovadas. A ata de ontem, alguma observação? Sem observação, também fica aprovada a ata da nossa 42ª sessão. Hoje, na nossa ordem do dia, nós temos 4 processos. O primeiro processo é o de número 1/1633/2013, auto-infração 2013-06355, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrente Pila Pedreira e Olita Limitada, relatoria do doutor Lúcio Flávio Alves, processo julgado parcial procedente em primeira instância, e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação. Esse processo tinha retornado à instância singular na 67ª sessão ordinária de outubro de 2019. Né? Com a palavra, doutor Lúcio. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos conselheiros, conselheira Tereza, secretária Ana, nosso procurador, doutor André. Presidente, esse processo já teve, né, discussão no dia 7 de 10 de 2019, né? A gente vai fazer aqui um relato, né, objetivo, mas sem perder a qualidade e a sequência dos atos. A infração aqui é de falta de recolhimento do ICMS em decorrência de venda de produto cujo preço unitário de venda apresentava-se abaixo do preço de pauta, preço mínimo, determinado pela Cefaz. O exercício é 2012, são os meses de janeiro a outubro, né, de 2012. Base de cálculo é 1.201.930,56. ICMS 204.328,19, 17% do valor da base de cálculo. Multa de 204.328,19, né, mesmo valor, uma vez o valor do imposto. O agente autuante entendeu como artigo violado o artigo 73 e 74 do decreto 24.569/97 e o artigo 33 do decreto 24.569/97. E a IN 37/2006 é a que trata da pauta fiscal desses produtos, né, que a empresa comercializava. Sugeriu como penalidade o artigo 103.1c da Lei 12.670/96. Na informação complementar, o agente autônomo destaca que se trata de uma auditoria fiscal plena, e de janeiro a outubro de 2012, a empresa emitiu notas fiscal com preço unitário, né, já incluindo o frete, né, abaixo do preço de pauta, né, de acordo com a IN 37/2008, e o valor da unidade era em metro cúbico, e várias notas fiscais estavam em tonelada, e ele fez a conversão, né, de acordo com o próprio
documento fornecido pela empresa para metro cúbico, que a empresa tinha um termo de acordo com a fazenda, mas uma das cláusulas do termo de acordo era que, se houver infração, né, esse termo será rescindido. Ela tinha uma carga líquida de 7,5. Né? Foram lavrados 6 autos de infração dessa ação fiscal, 5, né, foram quitados. Né? Apenas esse foi para, né, a empresa resolveu questionar um dos pontos. O agente autuante apresenta a planilha com todas as notas fiscais, né, e o cálculo feito de acordo com o entendimento do agente autuante. A empresa, conformada com a lavratura do auto, entra com uma impugnação e uma peça bem objetiva, que traz apenas um ponto, da apuração do valor devido. Né. Ela entende que o valor devido é 223.465,14 e não os 408.000, né, referenciado no auto de infração, efetuou o recolhimento do valor que ela entende que é devido, encontrou a divergência apenas de um produto, né, referente a 2 meses, né, e disse que sempre vendeu em toneladas, nunca vendeu, né, o produto em metro cúbico. Aí o produto é Gnais, né, traz uma planilha referente ao preço, né, aliás, ao valor da base de cálculo dos 2 meses que ela entende. No entendimento dela, é R$1.044.073,11. Esse é o valor que ela entende que é realmente devido, foi o que ela fez o recolhimento. Né? E questiona a diferença de R$157.857,45. O julgador, diante da peça, né, impugnatória, remete o processo para perícia. Né? O perito faz todo o trabalho, realmente constata o pagamento dos valores, né, citado pela empresa, né? E faz a alteração na questão do metro cúbico para tonelada, né? E encontrou realmente, né, nota fiscal que foi emitida também em metro cúbico e tonelada, não, né, um ponto já divergente do afirmado pela empresa, né? Encontrou uma diferença, depois de feito todo o trabalho, né, ele anexa lá todo o trabalho feito, encontrou uma diferença de 8.427,83, né? E que deixou todo o trabalho em metro cúbico. Foi para julgamento, o processo caminhou para julgamento de primeira instância, teve o julgamento pela parcial procedência. Né? O julgador entendeu que o valor devido era só a diferença dos 8.424,83, o valor de ICMS, base de cálculo de 49.574,55, né? Mas julgou apenas pela parcial com o valor apenas da diferença. Né? E a empresa foi comunicada, né? Não foi nem intimada, foi apenas comunicada, e quando foi feito, já adiantando, né, quando foi feito o comunicado, né, no próprio comunicado dava como quitado, justamente porque a julgadora cobrou só os 8.000, né, só a diferença, e não levou em conta o valor originário do auto de infração. Né. E, por isso, o processo caminhou para a assessoria processual tributário, teve um parecer confirmando a parcial procedência, de acordo com o julgamento singular. O processo teve na sessão já citada pelo presidente, né, no dia 7 de 10 de 2019, e nós decidimos aqui pelo retorno do processo para novo julgamento, né? Teve a resolução 223 de 2019. E o fundamento foi justamente esse, porque o julgador fez a cobrança apenas pela diferença, né, que já tinha sido quitado, mas aqui a questão da parte em controvérsia ele não julgou, por isso que, quando foi feita a comunicação, o processo estava quitado. Foi feito o retorno, né, da primeira instância, dessa feita foi pela parcial procedência, de acordo com o laudo pericial, com base de cálculo, cobrando, né, a base de cálculo de 1.093.647, o ICMS de 185.000 e multa igual ao valor. Foi parcialmente pago, ele coloca na informação lá da decisão do julgador, né, e houve reexame necessário. A empresa foi comunicada, né, não entra com recurso, ela apenas entra com a informação que concorda com a decisão singular, né, e que recolheu já a diferença, já existia lá, no caso, somando ICMS, multa, né, e juros, dá 33.882,55, né, e que reconhece a decisão e pede a extinção do processo, né, por ter feito o pagamento devido. O processo caminha para a SEAP e tem a parecer pela confirmação da parcial procedência, né,
de acordo com o julgamento singular, o último julgamento singular. Presidente, esse é o relato. Bem esclarecido, né? O relato do doutor Lúcio completo, agradecer e passar a palavra para o nosso procurador, doutor André. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, julgamento, boa tarde a todos. E conforme muito bem relatado pelo conselheiro Lúcio, trata-se de um reexame necessário e uma decisão de parcial procedência do auto de infração que constatou a falta de recolhimento de ICMS decorrente da venda de mercadorias com preço unitário de venda inferior ao estabelecido na Instrução Normativa 37 de 2006. No exercício 2012, com base no laudo pericial produzido no decorrer do processo, tendo sido lançado um imposto no valor de R$ 185.920,10, aplicando a penalidade para descumprimento da obrigação tributária principal prevista no artigo 123, inciso 1c, correspondente a uma vez o valor do imposto. Conforme informações complementares, a empresa efetuou vendas de mercadorias com preço unitário de venda inferior ao valor estabelecido pela administração tributária, o que implicou na falta de recolhimento de ICMS. Já na primeira oportunidade, a empresa reconheceu parcialmente a infração, recolhendo o valor de R$ 223.465,14 a título principal, multa e juros. Contudo, questionou parte do lançamento com base no erro da conversão de unidades de medidas efetivadas pelo autuante para chegar ao valor do preço unitário de venda, em especial em relação à densidade de cada produto em relação aos períodos de junho e julho, o que motivou, naquela ocasião, a remessa à perícia. O processo, como foi bem dito, foi objeto de julgamento, na primeira oportunidade, parcial procedência, com base no laudo pericial, quando foi submetido também a reexame necessário, no qual houve anulação da decisão de primeira instância por essa Câmara de Julgamento, pois a julgadora havia julgado pela parcial procedência, considerando apenas a diferença do valor apurado no laudo pericial e aquele reconhecido e recolhido pela empresa, quando na realidade deveria ter confirmado o lançamento também em relação aos valores recolhidos. Isso foi objeto aqui de discussão na Câmara, em acordo desse processo, e aí remeteu-se para uma nova decisão. E assim procedeu a julgador de primeira instância, proferindo nova decisão, desta vez indicando como crédito tributário lançado o valor total do ICMS e da multa, considerando a base de cálculo apurada pela perícia sem a dedução do valor recolhido pela autuada. Por sua vez, nessa nova decisão, a empresa autuada foi intimada e limitou-se a reconhecer, né, o lançamento e apresentar o comprovante de recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 33.882,55, que foi o valor, inclusive, indicado na intimação dessa nova decisão, como devido, já deduzido o valor que já havia sido pago inicialmente. Então, como foi bem exposto, tendo sido corretamente anulada a primeira decisão, né, e realizado novo julgamento, foi corrigido o equívoco cometido na primeira oportunidade, tendo sido lançado o crédito tributário pelo valor total de acordo com a base de cálculo apurado pela perícia, né? A empresa, como já foi afirmado, ela reconheceu o lançamento e procedeu ao recolhimento do valor indicado na intimação da decisão de primeira instância. Portanto, como foi bem constatado pela assessoria processual tributária, não há qualquer elemento novo passível de discussão e reanálise nessa instância recursal, já que a parte controvertida foi objeto de análise prejudicial, cujo resultado foi acolhido tanto pela julgadora singular quanto pela empresa autuada, razão pela qual entendemos que deve ser integralmente confirmada a decisão de primeira instância. Por outro lado, diante do pagamento complementar realizado pela empresa, em decorrência da nova decisão, o crédito tributário lançado deverá constar como integralmente pago no sistema da Cefaz. Gostaria até de indagar o doutor Lúcio se ele chegou a consultar esse débito e se realmente já consta como baixado no sistema, já que já deve ter sido processado esse último pagamento. O senhor pode esclarecer, doutor Lúcio? Consta aqui, doutor André, a tela, né, do valor, né, realmente do recolhimento, e quando for feita a resolução, a gente vai fazer da mesma forma que foi feita o julgamento singular, constando a observação lá do demonstrativo, que é do pagamento, né, que será dado baixo e quitado, né, com certeza esse auto vai ser extinto, mas com decisão do presidente saber, né, o CONAC, de um tempo para cá, não está mais a questão de extinguir o processo durante o julgamento, né, apenas faz o julgamento e deixa para que o sistema baixe, que
problema lá. Eu entendi, mas como ele já procedeu esse pagamento, já na intimação, o senhor chegou a consultar essa débito? Não cheguei a... Não, chegou não, né? essa tela que consta aqui do, né, certo, do pagamento entendi. com a consulta no Receita, não. Ok, não, mas de qualquer forma, como o senhor disse, isso vai ser processado automaticamente quando for feita a liquidação. Então, senhores conselheiros, a PGE manifesta pelo conhecimento do exame necessário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto de infração. Agradecer ao doutor André, o processo está em discussão. Presidente, desse processo eu não vou assim, nem entrar no mérito, eu vou só aqui ressaltar um ponto que assim, na importância assim, de um órgão de julgamento e quando também um processo, né, de uma empresa quando realmente, né, quer discutir com clareza, com objetividade, como foi o caso dessa empresa aqui, né, desde o momento ela viu realmente o que é que ela era devido e questionou aqueles pontos realmente que, né, ela entendia como, né, como controvérsia, né, e assim fez o pedido, o julgador encaminhou com toda a sua, né, sabedoria e sua sensibilidade, encaminhou para a perícia constatou realmente que e não era nem o que a empresa queria também, mas também não era o que o autuante dizia, né, chegou ao meio termo, e aí foi feito realmente esses ajustes, o processo veio para cá, essa Câmara com muita propriedade, né, não reconheceu que, né, realmente o Estado ia perder esses 33.882 e voltou o processo, né, foi feito um novo julgamento e aqui a gente vai só referendar, já como foi dito aí, a empresa, né, fez até o pagamento já desse valor, né, então aqui só no sentido mesmo de ratificar, né, de confirmar mesmo a decisão, né, singular, segunda decisão singular, né, e julgar pela parcial procedência, né, reconhecendo o reexame necessário e julgar pela parcial procedência, confirmando a decisão, senhor presidente. Foi feito um laudo muito bem feito aqui pelo nosso perito Carlos Gondim, que hoje é conselheiro também, suplente, né, é um dos grandes quadros aqui do contencioso, e só ressaltar o mesmo trabalho também do advogado, entrou o segundo advogado aqui, interessante, né, a primeira peça foi feita pela própria empresa, né, que nota não tinha, e quando houve a segunda decisão, né, que anulou, né, ele foi contratou até o escritório do Sacha Calmon, mas como foi feito tudo de acordo com a norma, o escritório só fez realmente confirmar, né, o julgamento e entendeu que realmente era o devido, tinha sido feito no laudo pericial. Então, presidente, só para confirmar mesmo a parcial procedência. Algum conselheiro quer discutir o processo? Algum conselheiro vota em contrário ao relator? Então, a terceira Câmara de Julgamento, por unanimidade de votos, resolve conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão parcialmente condenatória exorada na instância singular, nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, aqui referendado em sessão pelo excelentíssimo senhor procurador. Dando seguimento à nossa ordem, nós vamos agora para o processo de número 1/963/2016, auto de infração 2016-02178, recorrente comercial varejista de móveis e eletrodomésticos limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator conselheiro Dr. Ricardo Feira Valente Filho, processo julgado procedente na primeira instância, mas recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela nulidade. Com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, renovando aí os votos. Iniciando aqui o relato, presidente. Só um minuto. Pronto, presidente. Trata-se do processo número 1/963/2016, auto de infração 1/2016, 02178, que tem como recorrente, presidente, comercial, varejista de imóveis e eletrodomésticos limitado, recorrido Seju. O aludido auto de infração, presidente, ele aduz à empresa contribuinte lançar em sua caixa valores, em seu caixa, sua conta caixa, valores em duplicidade, referentes a operações que não implicam em receita à vista, acarretando em suprimento de caixa sem comprovação, no período do ano de 2011.
No relato, presidente, da infração, esta lavrada no dia 15 de fevereiro de 2016, que tem como período de infração janeiro a dezembro de 2011, foi aplicada a penalidade contida no artigo 123.3b da 2670, alterada pela 3418, e o relato da infração sugerido pelo agente autuante foi a omissão de receita identificada através de levantamento financeiro fiscal contábil, através da análise do livro caixa e das informações prestadas nas reduções E emitidas diariamente. Identificou-se que houve suprimento de caixa em um montante que foi escriturado em pagamentos a prazo, em duplicidade no livro caixa, e informações complementares. O processo, presidente, seguiu para a sua tramitação normal e a empresa autuada, ela apresentou tempestivamente impugnação ao auto de infração, este constante às folhas 363/376 dos autos, que, em suma, presidente, o contribuinte requer a nulidade do auto de infração em razão de manifesta irregularidade no procedimento de levantamento do mal-sucedido crédito tributário, notadamente pela fundamentação insuficiente das informações complementares. Solicita perícia de maneira genérica para afastar o lançamento em duplicidade apontado e, por fim, pede a improcedência total do auto de infração. O processo, presidente, ele seguiu o seu rito e chegou até o julgador singular, que decidiu pela procedência da ação fiscal conforme alinhamento exposto nas folhas 386/391, contido nos autos. Entendendo o julgador de planície da mesma forma que entendeu o agente fiscal no momento da autuação. Conformado com a adesão singular, a empresa autuada ingressou com recurso ordinário, este anexado às folhas 417/426, trazendo consigo os mesmos argumentos apontados no primeiro grau. O processo seguiu, presidente, para a assessoria processual tributária, que emitiu o parecer número 140/2020, constante às folhas 436/439. E, na oportunidade, presidente, foi levantado pela assessoria processual tributária o seguinte, que o lançamento tributário materializado no auto imputa ao autuado a conduta de, em 2011, lançar em sua conta caixa valores em duplicidade. No entanto, a assessoria processual tributária, ao fazer o levantamento do estudo fiscal dos autos, ela notou que o contribuinte solicitou a nulidade dos autos em razão de não estarem identificados lançamentos em duplicidade na conta caixa. O agente fiscal, presidente, ele autuou por o contribuinte lançar em duplicidade na sua conta caixa valores e apontou como sendo em duplicidade, mas não comprovou isso, tá certo? E a assessoria processual tributária, no seu entendimento, entendeu que assistiria razão ao contribuinte que as folhas 170 consta o relatório detalhando todas as entradas no caixa, que seriam indevidas, tendo que considerou como à vista receitas de vendas a prazo, na modalidade cartão Visa, cartão loja, boleto, cartão Master, cartão Visa Heller e Losango, discriminadas nas reduções E de 2011. Esses fatos estão constantes às folhas 171/356 dos autos, esses documentos. E o assessor continua dizendo que, de fato, essas receitas a prazo não poderiam ter sido lançadas nas datas das respectivas vendas. Contudo, nos autos não se observa a identificação das datas em que esses lançamentos teriam sido novamente realizados pela recorrente em seu livro caixa. Verifica-se a presença de cópia do livro caixa constante às folhas 13/69, mas nele não tem a identificação dos eventuais lançamentos em duplicidade. O fiscal ele relata, mas ele não comprova.
A falta dessa informação impede a comprovação de que os registros foram realizados em duplicidade na conta caixa, cercando assim o direito de defesa do contribuinte, resultando na nulidade do feito fiscal. E por isso, presidente, a assessoria processual tributária, na pessoa do Dr. Michel Gradivol, sugeriu à Câmara que conhecesse do recurso ordinário para dar-lhe provimento e declarasse a nulidade do feito fiscal. O processo seguiu para a Procuradoria do Estado e esse é o relato, presidente. Agradecer ao doutor Ricardo. Vamos passar a palavra agora ao doutor André. Obrigado, senhor presidente. Renovamos os cumprimentos a todos. Conforme bem relatado, o conselheiro Ricardo, trata-se de recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que constatou omissão de receitas em razão de suprimento de caixa, verificada através do levantamento financeiro fiscal contábil do exercício 2011, no montante de R$ 735.216,65, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 124.986,83, e aplicando a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123, inciso 1, a linha B da Lei 2.670, no valor de R$ 220.565. Conforme informações complementares, mediante análise da escrituração fiscal digital do contribuinte, das notas fiscais eletrônicas e das reduções emitidas nos seus emissores de cupom fiscal e do livro caixa, teria sido constatado o movimento real tributável realizado pelo estabelecimento, demonstrando-se que ele não foi declarado em sua totalidade, pois verificou que a empresa debitou a conta caixa com os valores relativos aos meios de pagamento em duplicidade, pois não implicaram em receitas à vista, caracterizando a omissão de receita por suprimento de caixa sem comprovação de origem numerário. Esses meios de pagamento se referem a cartão Visa, carnê loja, boletos, cartão Master, cartão Visa Eletro e Losango, isso aí de acordo com o aludido livro caixa considerado pela fiscalização. Foi apresentado um relatório detalhado de todas as entradas no caixa que seriam indevidas por ter considerado como à vista receitas de venda a prazo. No recurso, o contribuinte ele sustenta várias preliminares nulidades do auto de infração, por vários motivos, inicialmente porque entendeu que não houve a demonstração dos lançamentos contábeis em duplicidade que resultariam em suprimento de caixa sem comprovação de origem, também por inaptidão dos meios de prova utilizados pelo autuante com base no livro caixa para demonstrações somente possíveis através do livro diário, também seria nulo porque a autuação teria sido baseada em suposições, pois verificou lançamentos de venda a prazo no livro caixa como se fosse vendas à vista, e assim o fiscal teria apenas achado, ou seja, presumido que também estariam lançados nas contas a prazo. Também defende a nulidade porque entende que para a confirmação da duplicidade de lançamento seria necessário analisar outros livros contábeis, como o livro diário e balancetes contendo os lançamentos nestas outras contas contábeis. No entanto, referidos livros sequer foram requisitados no termo de início de fiscalização ou mesmo posteriormente. Também entende que é nulo, uma vez que o livro caixa que teria sido utilizado como base para a atuação, ele não contém a separação por estabelecimentos, até o contribuinte disse que na realidade não é um livro caixa, mas é um relatório gerencial, o que impossibilita a identificação de qual valor refere-se a qual estabelecimento. Como dito, a empresa defende que na época já estava submetida à escrituração contábil digital, portanto, o documento utilizado para a autuação sequer seria um documento contábil. Então, é uma série de questões que o contribuinte traz como razões para a nulidade da auto-infração, e concordamos com o contribuinte, conforme foi ressaltado pela assessoria processual tributária, de fato o auto de infração é nulo, pois ele foi feito com metodologia inadequada para amparar a presunção legal de omissão de receita decorrente do suprimento de caixa. É incontroverso que as receitas decorrentes de venda a prazo não poderiam ter sido lançadas nas datas das respectivas vendas como receitas à vista, conforme consta lá no relatório gerencial sobre a perspectiva do contribuinte, ou livro caixa sobre a perspectiva do autuante, Mas, contudo, tal fato, por si só, não caracteriza a referida infração, Uma vez que o autuante não identificou
as datas em que esses lançamentos teriam sido novamente realizados pelo recorrente em seu livro caixa como vendas a prazo, pois somente assim poderia se comprovar que houve, de fato, o lançamento de duplicidade. Portanto, diante do erro da escrituração no referido livro caixa, é claro que o autuante ele presumiu que houve também um lançamento posterior dessa receita decorrente da venda a prazo nas datas corretas dos efetivos ingressos e valores, né? Foi realmente uma dedução dele, ele não demonstra isso com clareza, né? Assim, é inquestionável que falta uma precisa indicação desses lançamentos em duplicidades, impedindo que o contribuinte possa exercer de maneira plena o seu direito de defesa e contraditório. Né? Apesar do esforço da empresa em tentar demonstrar os equívocos do lançamento, a mesma não teve como refutar a acusação de lançamento de duplicidade em razão da falta da sua precisa indicação pelo autuante. Então, entendemos no mesmo sentido do parecer da assessoria processual tributária, fica, então, diante disso, prejudicada a análise, né, se for superada, e assim a gente se manifesta sobre a defesa de mérito apresentada pelo contribuinte, ele ainda pede reenquadramento da multa, pede realização de perícia, mas entendemos que é suficiente as razões já apresentadas para o reconhecimento da nulidade do auto de infração, razão pela qual a PGE manifesta-se pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância, declarando a nulidade do auto de infração. E assim, senhor presidente, caso seja superada a nulidade, a gente volta a se manifestar sobre o mérito e as demais questões trazidas no recurso contribuinte. Obrigado. Agradecer ao senhor procurador, o processo está em discussão. Presidente, eu acho que está muito bem posta a situação, está muito bem posta. Eu acho que a Procuradoria, ela também tem o mesmo entendimento da assessoria processual tributária. E eu tenho, presidente, está muito claro nos autos, de maneira muito clara, que o agente ele não conseguiu comprovar a materialidade do argumento da autuação. Então, eu posso mudar meu entendimento aqui com os demais conselheiros, mas pelo que eu vi nos autos, pelo que eu vi no processo, está muito bem posto pela assessoria processual tributária e agora pela Procuradoria. Presidente. Doutor Lúcio. Pronto. Presidente, só um ponto aí que eu queria destacar nesse processo. Mesmo se o entendimento referente à questão da escrituração, né, foi presumida que ele tinha escriturado como à vista e depois como a prazo, não tivesse essa questão, tinha uma questão aí que foi colocada na defesa, né, que para mim também era primordial, né, e eu acho que levaria à nulidade desse processo. O próprio autuante, quando ele vai fazer a informação complementar, né, ele reconhece que tem a questão do livro unificado, mas ele diz que, com base no artigo 20, né, artigo do nosso decreto, que trata da questão que todas as empresas respondem, né, a questão pelo débito, ele entendeu, né, por esse artigo que o débito da empresa poderia ser responsável por qualquer, né, uma das empresas. Mas só que o artigo anterior, o 19, questão da autonomia do estabelecimento, que cada estabelecimento é autônomo para fazer a sua escrituração, né, que já vem lá da Lei Candir, né. Então, só esse ponto aí já era suficiente para nulificar a autuação, né, porque a empresa traz aí, né, um dos pontos justamente esse, que o livro é unificado, ele não podia trabalhar cada empresa, né, de acordo com um livro só. Né. Então, além desse ponto trazido pela assessoria, né, muito bem colocado aí pelo doutor Michel, né, e referendado pelo doutor André, né, questão que não tem precisão, você não tem certeza realmente se esses valores, né, foram contabilizados, né, 2 vezes em duplicidade. E essa é a motivação da autuação. Então, eu concordo também com o relator, né, e com os demais que concordaram pela nulidade. Podemos votar? Tomando o registro do voto aqui, doutor Ricardo, por favor. Presidente, eu conheço do recurso ordinário, dou-lhe provimento para julgar pela nulidade do auto de infração nos termos da assessoria processual tributária e nos termos expostos de maneira oral pela Procuradoria-Geral do Estado em sessão.
Considerando as manifestações nas discussões, algum conselheiro vota em contrário ao relator? Não, Então, senhor por presidente. unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do... Só um instante. Conhecer do recurso ordinário, dar-lhe provimento para declarar nulidade da autuação, conforme parecer da assessoria processual tributária, que foi aqui referendado em sessão pelo excelente senhor procurador. O processo seguinte é o processo de número 1/4181/2018, auto de infração 2018-08-380, recorrente sala de julgamento de primeira instância, recorrido GE Power e Water, equipamentos e serviços de energia. Relator, conselheiro Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Doutora Tereza, o processo foi julgado nulo na primeira instância e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão. Com a palavra, doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador, senhores conselheiros e a nossa secretária Ana Maria. Alguém está com o microfone ligado, né? Testemunha de declaração em união estável. Doutor Ricardo? Pronto. Obrigada, senhor. Por esses setores aí, eu sei que o senhor conhece muita gente. Doutor Ricardo? Presidente, eu estou tentando fazer a conexão aqui, mas meu computador está com uns problemas sérios, presidente. Não, era só o áudio que estava ligado. Aí a gente tá. Mas obrigado. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, doutor Ricardo. É porque estava alto e eu não ia conseguir relatar. O FISC acusa a empresa autuada, GE Power e Water, equipamento de serviço energético e tratamento de água limitada, de remeter mercadoria com documento fiscal inidôneo, em razão de declarações inexatas quanto à descrição dos produtos, NCM e valores dos produtos. O auto de infração foi lavrado no dia 8 de junho de 2018 pelo posto fiscal de Aracati. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido os artigos 1, 2, 16, 1B, artigo 21, artigo 21.3, artigo 21, inciso 2, a linha C e o 131.3, todos do decreto 24569/97. Como penalidade é prevista no artigo 123.3A, item 2 da Lei 2.670, alterada pela Lei 16.258/2017. Nas informações complementares, o autuante esclarece os fatos da lavratura do presente aí. Eu vou ler aqui 2 parágrafos da informação complementar. Os motoristas Ronaldo Adriano Vital da Silva e o José Rafael do Nascimento chegaram ao posto fiscal de Aracati conduzindo 2 carretas no dia 5 de junho de 2018, às 7 horas da manhã, ocasião em que apresentaram as notas fiscais. E ele cita as 2 notas fiscais, os códigos. As ações fiscais foram iniciadas com a abertura do processo no sistema Citran, sob o número 2018-5052-827 e 2018-5052-690. A presente lavratura se fundamentou após a conferência física das mercadorias. Foi onde constatamos haver grandes divergências entre os produtos transportados e os descritos em documentos fiscais em lide. As divergências estavam nos itens descrição dos produtos, NCM e valores desses produtos. Ressaltamos que os valores foram conseguidos através de contratos de comodato, e ele anexa, o contrato, confeccionado pela própria autuada. O quadro abaixo nos dá a melhor ilustração. Pronto. São essas as informações. Ele diz também que, após elaborar o quadro demonstrativo das divergências constatadas, o autuante esclarece que emitiu o certificado de guarda de mercadoria número 51/2018, ficando como fiel depositário da mercadoria o posto fiscal de Aracati.
As mercadorias apreendidas ficaram sob a guarda do próprio posto fiscal de Aracati, sendo liberadas através de mandato judicial, conforme processo 014-1177, expedido pelo juiz Dr. Francisco Eduardo Fontinelli, as folhas 26 e 27 dos autos. Não foi analisado o mérito, né? Só para liberar a mercadoria. A empresa autuada apresentou impugnação, dentre outros questionamentos, argui preliminar de nulidade, por descumprimento do prazo disposto no artigo 831, parágrafo 1º do regulamento do ICMS, uma vez que, em se tratando de operações de comodato, não há incidência do ICMS. O julgador singular acatou o pedido da impugnante e decidiu pela nulidade do auto de infração por força de impedimento para a prática do ato, porquanto deveria o autuante ter emitido o termo de retenção de mercadorias e documentos fiscais para que fossem sanadas as irregularidades, por se tratar de operação de comodato, em que não há incidência de ICMS, conforme dispõe o artigo 4º, inciso 8º do Decreto 24569/97, pois as irregularidades eram passíveis de reparação. Em razão da decisão contrária aos interesses da Fazenda Pública, a julgadora submeteu ao reexame necessário, em observância ao artigo 104, parágrafo 1º da Lei 15.614/2014. A empresa autuada não ingressou com recurso ordinário. A assessoria processual tributária sugere conhecimento do reexame necessário, negando-lhe provimento no sentido de confirmar a decisão de primeira instância pela nulidade da ação fiscal, por entender que a falta de emissão do termo de retenção pelo agente do fisco retirou a possibilidade do contribuinte de comprovar a regularidade das operações praticadas. É só, senhor presidente, o breve relato. Agradecer à doutora Tereza pelo relato claro e preciso. Vamos ouvir agora a manifestação do senhor procurador. Obrigado, senhor presidente. Como bem relatado, trata-se de um reexame necessário da decisão que julgou nulo auto-infração. Auto-infração esse que constatou a remessa de mercadorias com um documento fiscal inidôneo, pois as notas fiscais eletrônicas continham declarações inexatas em operação de transporte realizada em junho de 2018, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 127.994,40, bem como a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha A, item 2, da Lei 16.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017. Multa essa no valor de R$ 127.994,40. No caso, como bem dito pela conselheira Tereza, trata-se de uma fiscalização de mercadorias em trânsito, ocorrida no posto fiscal de Aracati, na qual verificou-se que as notas fiscais seriam idôneas, pois existiriam divergências entre os produtos transportados e os descritos nos documentos fiscais, decorrente de declarações inexatas quanto à descrição dos produtos, o NCM, bem como referente aos valores. Considerou-se como base de cálculo para lançamento o valor indicado em contrato de comodato apresentado pela autuada. Por sua vez, a decisão de primeira instância declarou a nulidade da auto-infração em razão da não emissão do termo de retenção de mercadorias e documentos fiscais para que fossem sanadas as irregularidades passíveis de correção, conforme assegura o artigo 831, parágrafos 1º e 3º do regulamento ICMS, uma vez que tratavam de operações de remessa em comodato, na qual não há incidência do ICMS, conforme artigo 4º, inciso 8º do decreto 24.569/97. E a decisão de primeira instância, na nossa compreensão, ela deve ser confirmada, uma vez que, diante das circunstâncias da operação praticada, que no caso era uma remessa em comodato de bens, bem como da natureza das divergências apontadas nos documentos fiscais, divergências estas referentes à descrição e valores com o contrato de comodato internacional que foi apresentado, bem como em relação à indicação dos NCMs que a autuação entendeu inadequado, era sim uma hipótese que antes da lavratura da auto-infração deveria ser oportunizado, deveria ter sido lavrado o termo de retenção previsto no artigo 831,
do regulamento ICMS, oportunizando a devida regularização pelo contribuinte, pois, diante dessas circunstâncias já ditas, trata-se de irregularidades passíveis de correção, pois referentes à omissão ou indicação indevida de elementos formais que, por sua natureza, não implicariam na falta de recolhimento de imposto, já que se tratava de uma remessa de bens em comodato, né, sobre as quais, de fato, não incide ICMS, conforme disposições da Lei Complementar 87/96 e Lei 2.670/96, normas estas reproduzidas no artigo 4º, inciso 8º do Regulamento ICMS. Por outro lado, as situações em que não é permitida a utilização da carta de correção do documento fiscal, elas estão elencadas no artigo 131-A do Regulamento ICMS, nas quais não se enquadrariam a hipótese que deu causa à presente autuação. Portanto, a falta de emissão do termo de retenção retirou a possibilidade do contribuinte comprovar a regularidade da operação praticada e ainda a correção de eventuais elementos formais dos documentos fiscais que não resultariam na falta de recolhimento do imposto, restando caracterizado o cerceamento de defesa. Nesse sentido, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do reexame necessário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de nulidade do auto de infração. Processo agora encontra-se em discussão pelos conselheiros. Bem, senhor presidente, eu aqui não tem muito o que se falar, mas eu concordo plenamente, né, tanto com a julgadora como a parecerista. Só por curiosidade, a mercadoria, os produtos transportados era estrutura de aço utilizada para transporte de pás de turbina eólica, composta de uma canga de bordo, 3 almofadas e um conjunto de engrado em aço, raiz e ponta. Então, era um empréstimo, né, de um bem que o fiscal não emitiu o termo de retenção, né, que conforme o artigo 4º do regulamento do ICMS, diz o seguinte: o ICMS não incide sobre, inciso 8º, operações resultantes de comodato, locação ou arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário, observando o disposto no artigo 662. Portanto, eu concordo com a nulidade do auto de infração, né, por impedimento do agente autuante. Presidente. Obrigado, doutor Lúcio. É importante, fazia tempo que ninguém deparava com essa questão. Acho que os conselheiros mais antigos aqui do CONAT, né, essa questão foi muito ventilada, muito discutida na época, né, logo foi, né, inserido esse artigo, a questão do que é que se entende por passivo de correção, né, e o CONAT chegou a decidir, ele entendia que era uma coisa que ia ser instantânea. O que é que você vai dar oportunidade para o contribuinte corrigir, né, o que é que ele pode corrigir? Aí depois tem aquele artigo lá, o 131A, né, que vem da carta de correção. Quando você faz a análise, como bem fez a julgadora aí, das duas questões, né, aí você vê o que é que pode realmente ser feito através de carta de correção, o que é que não pode. E nesse caso, bem especificamente, como citou aí a conselheira relatora, o doutor André, né, essa tributação dessa mercadoria, o bem, né, ela é imune, é isenta, né? Aliás, não incidência, né? Não incidência. E uma coisa que me traz bem aqui, a Tereza colocou, a doutora Tereza colocou, o produto, né? Aquela turbina para pás eólica. E eu me lembro bem que eu fiz vários pareceres, a questão justamente sobre a questão que tem um parecer, eu acho que é um convênio que tem sobre essa questão desses produtos, né? E da isenção. E realmente é muito difícil saber lá, nessa isenção, eles colocam o NCM de alguns produtos e outros não. E foi feito vários autos de infração referente à cobrança, dizendo que não se inseria dentro daquelas nomenclaturas, daqueles códigos. Mas é difícil saber, porque você olhando aqui, até eu tive a curiosidade de olhar, também acho que a relatora olhou também, quando você vai olhar os produtos e o produto foi colocado no certificado de guarda, você vê que existe uma certa nomenclatura, né? Mas talvez não seja, a NCM não esteja correta, mas é quase idêntico ao que foi colocado, que tinha na nota, com o que tem no certificado de guarda, né? Então, acho que dá dificuldade de saber realmente a precisão desse tipo de produto, e como realmente é um produto que não é tributado. Então, realmente, eu concordo nessa situação, sim, né?
de que realmente caberia, para a melhor análise do autuante lá, ele fazer um termo, né, de retenção para saber realmente a empresa apresentar lá, né, os produtos com a sua classificação, com o seu código, né, já que não existia nem tributação dessa operação. Então, eu concordo também, senhor presidente, com a relatora aí, com o doutor André, né, o julgador e o parecerista, pela nulidade do processo. Como o doutor Lúcio colocou, algum conselheiro ainda quer discutir? Então, tomando o voto da relatora. Sim, senhor presidente, deixa eu só fazer aqui um comentário. Eu estava fazia tempo que a gente não pegava um processo do trânsito, né? Eu gostava, porque tinha, assim, umas historinhas bem engraçadas, não era, Lúcio, na hora que a gente ia fazer os julgamentos, era bem interessante. Mas vamos lá, eu conheço do reexame, mas nego o provimento para confirmar a decisão de primeira instância de nulidade do auto de infração por impedimento do agente autuante. Algum conselheiro... Por falta do termo de retenção, né? Algum conselheiro vota em contrário à relatora? Então, por unanimidade de votos, fica acatada a nulidade do julgamento singular, né, dos termos do voto da conselheira relatora, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, e aqui referendada em sessão pelo excelentíssimo senhor procurador. O último processo da ordem do dia de hoje é o de número 1/332/2018, auto de infração 2017-22827, recorrente cela de julgamento de primeira instância, recorrido Casten, Nordeste Indústria Têxtil Limitada. Relatoria do Dr. Lúcio Flávio Alves, processo julgado extinto em primeira instância, e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela nulidade. Com a palavra, doutor Lúcio. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o processo passa a relatar até a matéria de crédito indevido, né? E o relato é o seguinte: após o levantamento fiscal dos créditos do ICMS por entrada do exercício 2012, referente ao período de janeiro a março, maio a junho e agosto a novembro de 2012, né? Previsto na legislação tributária, constatou-se crédito indevido de ICMS não aproveitado no valor de R$ 661.661,12. Foi cobrada apenas multa, né, 10% desse valor, dessa base de cálculo, R$ 66.166,13. O agente autuante entendeu como violado o artigo 65, 66, 69 do decreto 24.569/97 e sugeriu como penalidade o artigo 103.2A, combinado com o parágrafo 5º 1 da Lei 12.670/96, alterada pela 16.258/2017. Na informação complementar, o agente destaca que se trata de uma auditoria fiscal plena, né, e retrata os artigos citados aqui e diz que o contribuinte deverá estornar o crédito indevido, não aproveitado, na conta gráfica do ICMS. A empresa foi notificada, entra com a impugnação nos seguintes tópicos, senhor presidente. Primeiro, nulidade do auto de infração, né? Questão dos artigos citados, ele não encontra dentro dos artigos citados qual a motivação que fez com que o autuante lavrasse esse auto. Traz a colação ao artigo 822.2 do regulamento do CMS, que trata da questão das provas anexadas aos autos. Vem falando da questão do cerceamento de direito de defesa, né, com base no artigo 142 do CTN, e previsto na Constituição Federal também, e que a questão do auto é uma pressão relativa, né, que no caso aqui não está devidamente comprovado. Outro ponto trazido é a questão da decadência, ele pede a aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, né, traz resolução do CONAT nesse sentido, né, e que todos os créditos estão contabilizados, né, no seu SPED. O terceiro ponto, né, dos erros do levantamento fiscal. Os créditos foram lançados, ele entende assim, como fazendo uma suposição, né, do que realmente teria ter ocorrido, devido a um gráfico que tem lá apresentado pelo agente autuante. Ele acha que foi porque está apresentado a maior, né, o crédito de entrada estava maior, né, e que diz que tem várias situações, né, que o agente autuante deveria ter observado que poderia até reduzir o valor do crédito. Vem falando da questão das operações para industrialização, no CFOP 21, 24, 21, 25, só aí daria 477 mil de crédito que ele tinha direito. A questão do frete também, né? O ingresso de mercadoria em 2012 para a industrialização, ele disse que tem direito também, dava 17.586,20. Né? Compra para industrialização de mercadoria ST, também disse que tem direito 3.701,64.
E outro ponto da inexigibilidade do estorno do crédito. Aí vem a questão do princípio da não coletividade, ele acha que por esse crédito não ser indevido, ele não tem nada que fazer estorno, como bem disse o agente fiscal nas suas informações complementares. E vem trazendo aqui um ponto, abrindo a questão dos juros, uma matéria que a gente já se deparou aqui, né? Que ele quer a previsão da questão do juro, ele não encontrou, não estava previsto, né, no alto essa questão, né? E que a questão da multa a partir do vencimento, que seria, no caso, com base no artigo 61 e 77 da Lei 12.670, né, apenas a partir do vencimento, né, que seria, no caso, seria o auto de infração. E, por fim, pede a realização de uma perícia, né, apresenta uma recitação lá, referente a todos os pontos trazidos aqui anteriormente, daqueles pontos que ele entende que tem direito ao crédito. O processo caminha para julgamento de primeira instância, o julgador não entra na questão meritória, mas vai pela decadência, né? E com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e a súmula 555 do STJ, e decisões do CONAT, ele traz a resolução 20, 15, 30, 17 e 11, 18, né, da Câmara Superior, que decidiu no caso de crédito indevido, aplicar, sim, o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, né, por isso que ele vai pela extinção. Tem reexame necessário, né, o processo é distribuído para a assessoria processual tributário, tem um parecer, né, que afasta a decadência, com base no artigo 173, inciso 1º, combinado com 149 do CTN, né, mas reconhece uma questão de ordem pública, né, entende que o processo é nulo, porque o agente autuante não colocou, não destacou, né, qual a motivação desses créditos indevidos, né, por entrada. E, né, acho que, com base no artigo 41, parágrafo 2º do decreto 32.885, 18 do CONAD, né, diz que o relato não está claro e preciso e falta prova para subsidiar essa acusação e decide pela nulidade. Senhor presidente, esse é o relato. Agradecer ao doutor Lúcio pelo relato claro e preciso. Vamos ouvir agora o senhor procurador, doutor André. Obrigado, presidente, mais uma vez, renovando os cumprimentos a todos. Como bem relatado pelo conselheiro Lúcio, trata-se de um reexame necessário de uma decisão que julgou extinto a auto-infração. Auto-infração esse que constatou o lançamento de crédito indevido de ICMS não aproveitado pelo contribuinte no valor de R$ 661.661,20, mediante levantamento fiscal de créditos por entradas, no exercício 2012, tendo sido lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária, previsto no artigo 123, inciso 2, a linha A, com a atenuante do parágrafo 5º da Lei 16.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017, justamente pelo fato de não ter sido aproveitada, ressaltando que, no caso, não há lançamento de imposto, apenas lançamento da multa, né, pela cumprimento equivocado da obrigação acessória na escrituração dos créditos, multa essa no valor de R$ 66.166,13. Conforme informações complementares da autuação, e após o levantamento fiscal dos créditos de ICMS por entradas no exercício 2012, foi constatado que o contribuinte apresentou em sua contabilidade crédito indevido de ICMS não aproveitado para fins de recolhimento mensal do ICMS no montante já informado, conforme relatório fiscal produzido. Ficou também assentado na autuação a obrigação do contribuinte estornar o crédito indevido não aproveitado na conta gráfica do ICMS, conforme dispõe o parágrafo 5º do artigo 123. Por sua vez, a decisão de primeira instância declarou extinto o auto de infração em razão da decadência do lançamento, por entender aplicável o termo inicial previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. E aí o processo sobe em reexame necessário. Entendemos que não há como ser confirmada a decisão de primeira instância, né, nos termos em que foi lançada, primeiramente porque, se fosse o caso de decadência do lançamento do crédito tributário, o auto de infração deveria ser julgado improcedente, né, sendo a extinção do processo administrativo tributário uma mera consequência processual desta decisão. Portanto, a decisão resta equivocada por determinar a extinção do processo, quando, na realidade, se fosse caso de decadência, deveria julgar improcedente o auto de infração. E examinando a questão meritória, examinada na decisão de primeira instância, entendemos também que não é o caso de se reconhecer a decadência do lançamento, uma vez que, como já dito, trata-se de lançamento de multa isolada pelo descumprimento da obrigação acessória decorrente da escrituração indevida de crédito ICMS na conta gráfica, crédito esse que não chegou a ser aproveitado, ou seja,
não influenciou no descumprimento da obrigação principal de pagar o imposto, pois não foi levado para a apuração do ICMS. Temos que ressaltar ainda que o não aproveitamento decorre de uma existência de saldo crédito na conta gráfica do contribuinte, demonstrando que no período autuado não houve recolhimento do imposto, confirmando que no caso se aplica a regra geral do artigo 173 e inciso 1 do CTN, contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Portanto, os fatos geradores decorrentes do descumprimento da obrigação tributária de escriturar os créditos de ICMS apenas autorizados pela legislação tributária, isso referente ao exercício 2012, que é o objeto da autuação, somente decairiam em 31 de dezembro de 2017, tendo o auto sido lavrado em 18 de dezembro de 2017. No entanto, conforme foi constatado pela assessoria processual tributária, com a qual concordamos, de fato verifica-se uma nulidade de uma autoinfração. Essa questão, inclusive, ela foi suscitada na impugnação do contribuinte, como uma preliminar, na sua impugnação, uma vez que, de fato, faltam elementos de clareza e precisão quanto aos motivos que ensejaram a autuação, o que cerceou o direito de defesa do contribuinte, pois no CD anexado constam apenas 2 planilhas nas quais não é possível se verificar informações precisas acerca dos motivos pelos quais o crédito declarado, escriturado pelo contribuinte, não foi devido, ou o motivo pelo qual a fiscalização considerou como devido apenas os valores por ela indicados. Revela-se, portanto, uma autuação lacunosa, uma vez que se trata de um relato genérico de crédito indevido e não aproveitado, mas sem que permitam a perfeita identificação dos motivos pelos quais esses créditos assim foram considerados, restando, portanto, caracterizado o cerceamento do direito de defesa do contribuinte autuado, não obstante o seu esforço em tentar demonstrar que os créditos escriturados seriam devidos. Ele faz uma impugnação superadas as questões de nulidade, ele tenta refutar e demonstrar que os créditos escriturados foram devidos, mas entendemos que, diante da nulidade reconhecida, sequer se torna possível examinar a defesa de mérito apresentada pelo contribuinte, pois não é possível contrapor os argumentos em defesa dos créditos escriturados com os dados apontados no levantamento fiscal do autuante. Então, a Procuradoria manifesta-se pelo conhecimento do exame necessário para dar-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância para declarar a nulidade do auto de infração. Obrigado, agradecer ao doutor André, e o processo encontra-se em discussão. E aí, presidente, para não deixar passar hoje, discussão, aí um processo boa, discussão muito boa. Presidente, esse processo ele tem umas características, mas eu acho que merece uma discussão aí. O doutor André colocou a questão do afastamento da decadência. Vou começar aqui. A gente, quando começou a discutir decadência, logo no começo do mandato, era uma coisa assim, tinha aquelas decisões do STJ, a gente começou com as decisões, e depois o CONAD foi afunilando e foi criando a sua linha de raciocínio, e desenvolvendo várias matérias, várias situações, dependendo do caso concreto. Esse caso concreto aqui, ele tem umas características, primeiro por ser só multa, mas o contencioso já decidiu na sua Câmara Superior várias situações de crédito indevido, do qual constava o ICMS e a multa, se aplica o artigo 150, parágrafo 4. Nessa situação aqui, por ter só multa, mas eu acho que a gente deve pegar o todo, tentar aqui construir um raciocínio. Quando você vai fazer a leitura lá do artigo lá, que fala da questão da redução da multa, diz o seguinte: se o crédito não tiver sido aproveitado, a multa será reduzida a 10% do valor do crédito registrado, sem prejuízo da realização do estorno pelo contribuinte. O próprio agente autuante, quando ele vai falar na informação complementar, ele fala lá que o contribuinte tem que fazer o estorno daquele crédito. Se as decisões que a gente vem tomando na Câmara Superior no sentido daquelas 3 situações que a gente fala, a questão de informar, principalmente o dever colaborativo que tem do contribuinte, e no caso do crédito indevido, se é um crédito, ele tem informado, está lá constado a sua escrita fiscal, aquele crédito. E o próprio autuante aqui está mandando que ele faça o estorno. Ele não aproveitou naquele momento, mas em algum momento esse crédito vai ser aproveitado. Então, se você seguir a questão da finalidade do raciocínio, ele não aproveitou agora, mas ele vai se diluindo, em algum momento esse crédito vai ser, durante aquele período, vai ser aproveitado. Então, presidente, eu me inclino aqui, eu sei que pode até essa matéria chegar à Câmara Superior, que é bom até que chegue mesmo, para a gente discutir, mas eu vou com os precedentes, apesar que
tenho ciência que todos os precedentes da Câmara Superior eram no sentido de ICMS e multa, né? O crédito devido não chegou até nenhum ainda, só com multa, mas pela própria característica, o raciocínio que a gente vem desenvolvendo, né? Do crédito estar lá, fazer parte da escrita do contribuinte, né? Dever de colaboração, né? Pela questão de informar, apurar e pagar. Então, e a questão específica aqui do estorno, o próprio artigo diz que tem que ser estornado, o crédito ele vai estornar esse valor. Então, é como na hora que ele estornar, ele vai diminuir o valor do débito que ele tiver lá. Então, ele considera como se fosse, não é, né, pelo princípio da não coletividade, débito e crédito se combinam, né? Apesar daquela o presidente citou na sessão do curso lá, né, que o Tite entende que o crédito é escritural, né, se confunde com o débito, né, mas o STJ tem decidido, sim, na hora que você faz a compensação pela princípio da não coletividade, né, você está anulando um débito, o crédito está anulando um débito, né, ele tem a finalidade, ele vai ter esse poder de fazer essa equação. Então, presidente, eu vou sim pelo julgamento singular e declarar a decadência, sim, desse processo. Quando a gente observa que ele, né, o mês 2012, né, novembro, o auto foi feito dia 18 de 12 de 2017, estava fora já dos 5 anos. E quando a gente já decidiu um processo, né, quando você decide pela decadência, que o fisco não poderia nem lançar. Então, não tem como você analisar uma coisa, você disse que está decadente, depois vai analisar, porque não podia nem ser feito aquele lançamento. Né, você está ressuscitando. Então, né, eu entendo aqui a julgadora, a parecerista realmente é nulo, se você for analisar as questões, né, de nulidade, mas eu acho que precede, a decadência precede, né, como o FIS não tinha mais como nem fazer aquele lançamento, você não pode entrar no mérito do lançamento. Então, eu vou sim, presidente, com todo respeito à posição do doutor André e da parecerista, eu vou pela decadência desse processo, presidente. Doutor Lúcio, se me permite aí, só para enriquecer o debate aí, como o senhor mesmo coloca, os precedentes aqui do CONAT, que tem uma linha bem que vem solidificando em relação a essa matéria da decadência nas diversas circunstâncias, ela sempre tem esse entendimento, no caso aí do crédito indevido, divergindo, inclusive, de vários precedentes, conforme já foi até apontado pelo nosso presidente em relação ao entendimento do Tite, uma decisão bastante substanciosa, extensa, bem fundamentada do ponto de vista teórico, né? Mas no caso aqui, o lançamento como o senhor disse, é só de multa, né? E no caso, não há como se considerar o lançamento por homologação e também não há como se considerar o pagamento parcial, porque no caso do crédito devido, o pagamento se torna parcial justamente pelo crédito indevido, quando ele é lançado na contragráfica e é aproveitado. E no caso, como ele não chegou a ser aproveitado, não há como se reconhecer, portanto, pagamento parcial. E esse é o pressuposto, inclusive, de entendimento do STJ, quando vai fazer a sua interpretação, embora ainda de maneira muito genérica, sem tratar especificamente de cada imposto que estaria sujeito ao lançamento de homologação, mas ele tem sempre como pressuposto o pagamento parcial, né? O pagamento parcial, ele ocorre quando o crédito indevido é aproveitado, já que, além da pecúnia, o crédito também é uma forma de extinção do saldo devedor do crédito tributário. Então, eu acho que essa questão ela é bem distinta das outras já examinadas pelo CONAT, né? O fato do parágrafo 5º do artigo 123 prever uma obrigação do contribuinte estornar o crédito, né? Isso aí seria mais, talvez, até um pressuposto de aplicação da atenuante do que uma confirmação de que esse crédito será aproveitado em um momento posterior, né? Eu acho que aí tem mais a ver com a discussão da possibilidade de aplicação da atenuante ou não, que não é mais objeto de discussão aqui, já que o autuante lançou a penalidade prevista no parágrafo 5º, né, com a atenuante, já que constatou o não aproveitamento do crédito. Mas, assim, na nossa compreensão, com todo respeito ao seu entendimento, eu acho que é um caso claro, específico, de caso de aplicação de multa isolada pelo cumprimento de maneira indevida da obrigação acessória, que é a obrigação acessória que está em discussão. E qual foi a obrigação acessória que foi descumprida? A obrigação de escriturar apenas os créditos que são amparados pela legislação tributária. A partir do momento que ele escritura um crédito que não está amparado na legislação tributária, mas não leva esse crédito para a sua apuração de ICMS, não deduz o saldo devedor,
não houve qualquer reflexo no descumprimento da obrigação tributária principal, que é o pagamento do imposto. Então, a gente aqui é a mesma lógica do entendimento do CONAT acerca da aplicação do 1731 do CTN para os casos de descumprimento da obrigação acessória, que são justamente aqueles casos que acarretam apenas o lançamento de multa isolada, né? Então, só para registrar aí essa posição, essas considerações, também para os demais conselheiros, para que fique muito claro a distinção dessa situação em análise com as demais situações de crédito indevido julgadas pelo CONAC, na qual há o lançamento do imposto para fins de anulação do crédito indevido, que foi aproveitado. Obrigado. Só antes de devolver a palavra, doutor Lúcio, uma coisa interessante. Se fosse falta de recolhimento e o contribuinte tivesse saldo credor no período, não se aplicaria a decadência, né? Não, presidente, aí ele tem lançamento de crédito indevido. Se não foi aproveitado, é porque o saldo era credor. Então, eu não vejo assim, afastando aí de plana a discussão, como é que se diz, o argumento de que o crédito é a moeda escritural, deixando de lado isso aí, mas só o argumento de que se aplica a decadência quando tem saldo credor, saldo devedor e o contribuinte comprova o recolhimento do período, não é isso? Só para ver a lógica, né? É muito bom ter colocado isso aí, porque eu acho que vai enriquecer o debate. Quando o Contencioso começou a discutir, essa questão do pagamento era bem presente. Quem acompanhou na Câmara Superior viu que quando começou era nesse sentido. Mas depois foi evoluindo, né? Até o doutor Micael, na semana passada, deu uma aula para a gente aqui. Foi evoluindo e ficou na questão mais do dever de colaboração, naquela questão do levar o conhecimento do fisco aquele ato, né? Aquela que a gente chama atividade, né? O artigo 150 fala em atividade. Qual é essa atividade? É justamente a questão de informar, né? Se deixou um pouco a questão do pagamento e foi mais para essa questão do dever de colaboração de informar. E nesse caso aqui, né? Foi até bom o doutor André, por isso que é bom o debate, ele diferencia um pouco da questão da omissão de compra e venda e da omissão de receita, que lá, quando a gente aplica lá, né, quando é multa, a gente aplica o 173.1, porque ali o contribuinte ele não emitiu a nota, né, ele recebeu mercadoria sem nota, né, aqui não, o crédito, como bem disse o artigo lá, quando fala da atenuante, ele diz, o crédito indevido, o crédito está lá, o crédito não desapareceu, não. Ele está lá, o crédito é indevido mesmo, está lá registrado. Então, por isso, acho que os precedentes, acho que questão de coerência, né? Eu vou seguir a linha, né, que a gente vem defendendo, apesar daqui ser só multa, né? Mas que a questão está informada, está lá na apuração dele, lá o valor, esse crédito, nesse momento talvez não foi aproveitado, mas ele vai ser aproveitado no momento. Então, presidente, é esse o meu entendimento. Realmente a gente vem evoluindo nessa questão, é uma questão que merece, né, todo o respeito de quem divergir, pensar em contrato. E aqui eu trago até uma situação, a questão da súmula lá, que a gente levou, aquela questão da súmula para a obrigação acessória, né, que seria aplicada à decadência. Talvez aí a questão daqueles colegas que, no momento, se colocaram, né, não aceitaram, não julgaram. Talvez uma situação, porque se a gente vai julgando as coisas, vai aparecendo situações que ninguém, às vezes, não tem ainda, né, aquela compreensão. Não é a primeira vez que eu me deparo com essa situação. Então, é assim que vai se fazendo o julgamento, vai se construindo as teses, né? Não estou dizendo que essa aqui seja a melhor tese ou a tese que vai ser vencedora, mas é assim que se constrói as decisões, né? Coisa vai aparecendo nova, com certas circunstâncias que não tinha anteriormente, e vai sendo julgado. Tem a Câmara, nós temos um órgão, né, superior que lá que decide, né, com a sua integralidade, mas aqui como instância, de segunda instância, o meu pensamento no momento é esse, presidente. Quer dizer que o seu pensamento é porque ficou demonstrado, através de documentos, que o crédito, o contribuinte informou. Mas se a própria parecerista está dizendo que não tem documentação dos autos que consolide o lançamento? Que é aquela questão que foi colocada pelo advogado na questão anterior, no processo anterior. Ele traz esse argumento, né? Ele traz esse argumento. E parece que ele vai pela nulidade do entendimento dela. Ninguém entrou aqui, não estou entrando no mérito. Eu estou julgando que está aqui pela questão do crédito indevido, a acusação que foi feita. Nós temos, o FIS tem um prazo de 5 anos, o contado do início do exercício ou do fato gerador, para fazer o lançamento. Se a gente entender que é do fato gerador, ele tem 5 anos para fazer aquele lançamento daquela infração, daquele que ele constata lá.
Passado essa ele não tem. A infração aqui é crédito indevido. Eu não vou entrar lá no mérito para saber se foi ou não foi. Então, a crédito indevido se pressupõe que está lá. O crédito, para você glosar um crédito, esse crédito tem que estar na escrita fiscal do contribuinte. Eu não posso glosar um crédito que não existe. Está lá, ele escriturou. Ele é que está dizendo lá que, né, traz várias situações que, se levar em conta, talvez esse crédito não exista. Mas o fisco, quando lançou com aquela perspectiva de crédito indevido. E não entender aqui, passados os 5 anos. Ele tinha até o final de 2012, até o final, se contando 5 anos, até dezembro de 2017 para fazer aquilo ali. Fez, né, até novembro, que é o último mês. Até novembro, fez em dezembro, passou os 5 anos. Doutor Lúcio, presente só para deixar claro aqui a linha de entendimento da Procuradoria. Não tem a pretensão de mudar o entendimento do relator, está muito firme na sua convicção. Mas, assim, o paralelo que eu faço, aí a referência à jurisprudência do CONAC, não é em relação a situações de omissão de entrada e saída, não. Que aí, nesse caso, verifique-se que só pode se considerar o lançamento por homologação quando há a documentação da operação e a devida escrituração dessa documentação. Então, é uma situação totalmente alheia ao qual não se pode considerar como realizada a atividade de lançamento de homologação do contribuinte. Aqui, o caso é um caso de descumprimento de obrigação acessória, sem dúvida. Por quê? Porque a obrigação acessória do contribuinte é escriturar apenas os créditos que a legislação permite. Né? No caso, como ele não aproveitou esse crédito, esse descumprimento da obrigação acessória não acarretou no descumprimento de obrigação principal, porque ele não levou para apuração do ICMS. Então, como esse crédito não foi deduzido do saldo devedor do imposto, não gera o descumprimento da obrigação principal, motivo pelo qual não foi lançado o imposto a título de glosa do crédito indevido. Né? Então, aqui é sim uma situação, embora a gente esteja acostumado a tratar dessa temática de crédito indevido sempre vinculada ao descumprimento da obrigação principal, no caso que o crédito não é aproveitado, não se está passando por descumprimento da obrigação principal, e sim somente o descumprimento da obrigação acessória. Então, é com base nesse entendimento do CONAT já firme, consolidado na Câmara Superior, que para os casos de cumprimento da obrigação acessória, que são sujeitos à aplicação apenas da penalidade, conforme previsto no artigo 149 do CTN, inciso 6, é sim aplicável a regra geral do artigo 173.1 do CTN, contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Então, não tem a ver com as situações de omissão de entrada ou omissão de saída, mas sim é uma situação de descumprimento de obrigação acessória que se sujeita, conforme os instrumentos CONAT, ao prazo decadencial do 173. Só para ficar claro que é nessa linha o entendimento da Procuradoria. Ok? Podemos votar? Pode votar, doutor Lúcio. Presidente, eu conheço do reexame necessário, né? Nego provimento para confirmar a decisão de extinção do processo pela decadência, presidente. Votando agora, doutor Alexandre. Doutora Tereza. O presidente me empolou. Sim, presidente, toda vida quando eu vou votar, eu confesso, quando tem pedido de decadência, eu sempre fico assim, e com relação a crédito indevido, é aí que eu fico mesmo. Mas aqui eu vou com todo respeito e contra o relator, porque aqui só tem multa, né? Então, eu entendo como o doutor André, eu entendo aqui pela nulidade, eu afasto a extinção, senhor presidente. Votando, doutor Alexandre. Presidente, do mesmo modo, pensando como a conselheira Tereza, com a divergência. Votando agora, doutor Felipe. Sigo o relator, presidente. Doutor Micael. Presidente, boa tarde. Fazer aqui uma pequena passagem do meu voto, que hoje a discussão foi boa, apesar de que a pauta hoje foi bem tranquila, né? A pauta não teve muita discussão, porque os problemas que estavam acontecendo nos autos estavam bem claros. Então, não é nem, até para deixar gravado, não é nem falta de interesse pela discussão, não. É porque realmente existem processos que são mais rápidos mesmo, né? Bom, sobre a questão do crédito indevido, presidente, o contencioso, né, como o doutor Lúcio disse, ele criou o seu próprio entendimento,
né? Ele vem criando seu entendimento, né? O doutor André trouxe a questão do TIT. Eu trouxe aqui em sessão, por exemplo, um julgado do TIT, no qual lá eles retiram a responsabilidade dos sócios quando existe a corresponsabilidade do mesmo na avaliatura do auto de infração. E lá, pasmo, na decisão, a Procuradoria utiliza os mesmos argumentos, dizendo que lá os corresponsáveis não são corresponsáveis, mas são somente para fins de identificação do auto. Então, lá no TIT, também existe essa mesma discussão, e há a decisão pela exclusão dos sócios. Então, a gente deve entender qual é a peculiaridade de cada julgamento e de cada tribunal, né? Inclusive, fiz a leitura aqui em sessão, há um tempo atrás, desse julgado. Bom, sobre a questão da decadência no crédito indevido, eu aprendi aqui no contencioso, após meus estudos, de que realmente a melhor aplicação que a Câmara Superior estava dando naquelas decisões era a mais correta, né? E aqui o Toulouse trouxe de uma forma muito clara o porquê que pensa dessa forma, né? Provavelmente pode ser que seja uma discussão que vá para a Câmara Superior, né? O doutor André pode até nos dar aí esse episódio aí dos próximos capítulos, né? Se vai ter a intenção de recorrer ou não, mas se eu fizer, a discussão vai ser na Câmara Superior, sem sombra de dúvidas, né? E eu acredito que por um motivo até de plausibilidade, para aqueles que entendem da forma como o contencioso vem entendendo, né, a decisão de hoje não vai ser modificada. Mas era isso, presidente. Volto com o relator. Doutor Micael dizendo que hoje a discussão foi mais curta, né? Tem um amigo nosso aqui, que a avó dele é lá do Piauí, ela diz assim, quando é dia de muito, é véspera de pouco. Discutimos muito segunda e terça, né? Voltando agora, doutor Ricardo. Presidente, escutei atentamente os debates, presidente, e o CONAT às vezes tem dessas coisas, né? A gente inova um pouco, isso é natural da caminhada, né, do contencioso, né? O doutor Lúcio, ele fez boas ponderações, a tese do doutor Lúcio é uma tese convincente, né? E ele verificou que mesmo tratando-se de multa, houve pagamento parcial sim, porque ele verificou os autos do contribuinte e os sistemas fiscais. Então, ele demonstrou aí que a tese dele deve corroborar. Eu compreendo, presidente, que isso pode ser alcançado, sim. Algumas vezes eu defendi a aplicação, mesmo sendo multa por descumprimento de obrigação acessória, né? Muitas vezes fui vencido, mas muitas vezes também defendi dessa forma. A gente tem que analisar caso a caso, né? É uma situação que merece estudo e aprofundamento da matéria. O doutor Lúcio é uma pessoa muito sensata, é um julgador que procura analisar os autos de maneira bem imparcial. Creio que todos nós confiamos no entendimento dele. Algumas vezes, pequenas vezes, discordamos, mas na maioria das vezes nós concordamos com os entendimentos. Então, presidente, eu também vou seguir o relator nesse sentido, presidente. Ok. Então, nós temos aqui consignado 4 votos a favor da decadência e 2 votos a favor da nulidade. Teria que ter votado a decadência em preliminar, mas acho que dessa forma resume melhor a manifestação de cada um e dá uma dimensão mais correta da decisão da Câmara. Então, a terceira Câmara, por maioria de votos, resolve conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão de extinção proferida na instância singular, contrário ao parecer da assessoria processual tributária e contrário à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, que se manifestou pela nulidade do processo nos termos do parecer. Foram favoráveis
ao parecer, a doutora Tereza e o doutor Alexandre, que foram votos vencidos na presente decisão. Ok? Convocar todos para a nossa sessão de amanhã, que é a última do nosso mês, né? Onde nós teremos processos da empresa Huawei do Brasil Telecomunicações Limitada, doutora Tereza, doutor Alexandre, doutor Felipe, doutor Lúcio e doutor Micael. Agradecer aí a colaboração de todos e desejar um ótimo final de tarde. Pedir aí para falar com o doutor Lúcio só no final, por favor. Presidente, tem mais processo, né, que